Aspectos planetários em 2022 e influência sobre os hemisférios direito e esquerdo do cérebro. Hoje eu discutirei algumas coisas a respeito de aspectos neurológicos do cérebro humano e uma possível correlação e influência dos trânsitos planetários, especialmente de Júpiter, conjunto Netuno sobre Peixes, sobre as funções e habilidades dos hemisférios. Esse aspecto planetário pode estimular a capacidade sensível, criativa e espiritual em benefício da saúde mental e física, principalmente em tempos de crise. Nós já comentamos no vídeo anterior sobre esta conjunção, mas por que nós vamos falar novamente sobre esse aspecto astrológico? Primeiro, porque ele será muito importante durante o ano todo, e foi muito importante há 166 anos, período em que observamos o nascimento de algumas importantes profissões, como por exemplo a enfermagem moderna, com Florence Nightingale, que atuou na Guerra da Crimeia, veja só. Depois, em 1856, nasceu Sigmund Freud, o pai da psicanálise. Ele influenciou diretamente a psicoterapia. Em 57, houve o lançamento do livro de Allan Kardec, e isso foi determinante para o surgimento do espiritismo aqui no Brasil. Também foi o período de pesquisas de bacteriologia de Louis Pasteur, e ele também desenvolveu vacinas, olha só. Nikola Tesla desenvolveu o moderno sistema de transmissão de eletricidade por corrente alternada, e muitos outros, não só eventos, como também personalidades cientistas nesse período. Não é interessante a questão das vacinas novamente na atualidade, na mesma conjunção, sendo produzidas em alta escala e velocidade? Representa o mesmo aspecto astrológico, porém marcados pela tecnologia da era de Aquário. O céu do ano se apresenta assim para todos nós. Estamos sendo tensionados por dois grandes aspectos, que ora nos colocam extremamente racionais, práticos e científicos. São alguns aspectos também de Saturno em tensão com nódulos, Saturno em quadratura com Urano, Saturno conjunto Marte e Vênus durante o ano todo, e em outros momentos, talvez ao mesmo tempo, a busca por respostas para as inquietações e dúvidas existenciais e espirituais relacionadas a Júpiter em conjunção com Netuno sobre Peixes. Na verdade, o ser humano sempre foi assim, mas existem períodos que o céu nos coloca frente a frente com estas dicotomias, principalmente nestes grandes momentos de transição. Ao retomar o significado de Peixes no zodíaco, vamos nos lembrar que ele simboliza o amor, a caridade, o sacrifício, o devaneio, os sonhos, aquilo que nós não conseguimos controlar racionalmente. Mas tão profunda e obscura quanto pode ser a sua luz é a sombra que se projeta, representada pela tendência dos seus nativos à procrastinação, à preguiça, confusão, falta de clareza, depressão e muitas vezes compulsão e vícios por desejo de fuga da realidade. E não é verdade? Somos dúbios por natureza, somos heróis e bandidos, santos e pecadores. Todos somos piscianos em algum lugar, algum setor de nossas vidas. Em relação à humanidade e às eras, Peixes marca o início do cristianismo no Ocidente, que foi marcado pela valorização da espiritualidade cristã centralizada na Igreja Católica. Seu signo oposto é Virgem, e em algum momento da era de Peixes, especialmente no Renascimento, o signo oposto relacionado iniciou seu movimento de mudança nos hábitos da cultura, da economia, na organização política e social. Foi um período da história europeia em que houve a retomada de temas, ideais e técnicas utilizadas durante a Antiguidade Greco-Romana. O signo de Virgem começou então a se manifestar em contraposição à religiosidade, com a evolução gradativa da ciência e do racionalismo, porque Virgem é um signo da Terra, da racionalidade crítica e da ciência. No bojo das mudanças emergiu o ceticismo, a verdade centrada no homem e não na figura de Deus. Por que eu estou falando destas dicotomias históricas? Porque de fato observamos no homem, em toda a sua evolução histórica, a tendência à alternância entre opostos. Interessante notar que, segundo a filosofia taoísta, nenhum elemento permanece em si mesmo sem que haja manifestação do seu oposto. Quando o calor de verão arde e assola a terra,
chega o momento da chuva e do resfriamento, sem o qual não haveria vida. Do mesmo modo, a primavera traz o renascimento e o calor, após um período intenso de frio. A natureza nos mostra o ciclo de todas as manifestações e a natural sucessão dos seus opostos, que coexistem o tempo todo, mas que certamente em alguns momentos aparecem com características mais fortes. Na astrologia também temos 6 pares opostos de signos, cujas características muitas vezes são completamente opostas. Se o seu ascendente é Peixes, o descendente é Virgem, e que corresponde exatamente a quem? Seu esposo, seu sócio, isto é, o seu oposto que te complementa. E é sobre isso que eu quero falar hoje, sobre como nós somos dicotômicos por natureza e como na nossa formação neurológica o cérebro humano já é constituído desta maneira. Vamos emprestar um pouco da neurologia? O cérebro humano é formado de 2 metades, chamadas também de hemisférios cerebrais, direito e esquerdo. No meio, o corpo caloso, que permite a comunicação entre esses 2 hemisférios, transmitindo a memória e o aprendizado. Interessante é que cada hemisfério é especializado numa tarefa totalmente diferente. Talvez seja por isso que nós somos tão díspares e complexos. Temos 2 cérebros comandando as nossas vidas. O hemisfério esquerdo controla o lado direito do corpo, e o contrário é verdadeiro também. Em função desse cruzamento das vias nervosas, a mão esquerda está conectada ao hemisfério direito e a mão direita no hemisfério esquerdo. Vamos às principais funções e características de cada um dos hemisférios? O hemisfério esquerdo é verbal, utiliza-se da palavra para descrever e definir, enquanto o direito é não verbal. O hemisfério esquerdo é analítico e o direito é completamente sintético. O hemisfério esquerdo, ele é simbólico, usa um símbolo para representar alguma coisa. O direito é concreto, relaciona-se com as coisas tal como elas são. O hemisfério esquerdo é temporal, leva em conta a ordem das coisas em sucessão. O hemisfério direito é atemporal. O esquerdo é lógico, extrai conclusões baseando-se na lógica e em um teorema, por exemplo, matemático. O direito é intuitivo, ele se baseia em dados incompletos, sensações e imagens. O lado esquerdo do cérebro interpreta literalmente as frases ditas, e o lado direito percebe a intenção oculta. Por ser racional, pé no chão, o hemisfério esquerdo não se aventura a criar, inventar e sonhar, e o hemisfério direito solta a imaginação e assume ser livre. Realizando um paralelo destes aspectos neurológicos e da estrutura do cérebro com a astrologia, pode-se dizer que a conjunção de Júpiter com Netuno sobre o signo de Peixes nos convida a utilizar o hemisfério direito com todas as suas propriedades, funções e habilidades. Pois Peixes está associado ao pensamento simbólico e à criatividade, ao mundo dos sons, cores, inconsciente, da atemporalidade e do impalpável, como bem explica a neuroanatomista norte-americana Jill Taylor, que ficou conhecida por estudar o próprio cérebro após um acidente vascular hemorrágico que atingiu seu hemisfério esquerdo, que está relacionado à razão. Com 37 anos, ela teve um acidente e seu mundo racional começou a se desintegrar. Depois de anos de tratamento, ela consegue relatar a experiência de forma impressionante sobre o momento do acidente vascular e as alterações nos níveis de consciência. Ela conta com uma narrativa clara e expressiva a desintegração da razão em favor de uma nova visão de mundo, atemporal, multidimensional, em que sua percepção é completamente alterada e ela não consegue estabelecer mais um limite para o seu ego e o entorno. Segundo a médica, a experiência foi libertadora, de retorno ao eu, ao todo, que ela denominou de nirvana. E como o hemisfério esquerdo estava silenciado por causa do coágulo, não conseguia trazê-la de volta para o mundo da realidade. Essa experiência lhe rendeu um livro, A Cientista que Curou Seu Próprio Cérebro, e a revista Times considerou-a em 2008 como uma das 100 pessoas mais influentes do mundo. Para ela, o nirvana está a apenas um pensamento de distância e qualquer um pode atingi-lo. Portanto, de uma perspectiva biológica, a felicidade
É o estado natural para o lado direito do meu cérebro. Uma de suas principais afirmações, e é por isso que eu a cito nesse vídeo, é que ela percebeu o quanto a experiência pacificadora do hemisfério direito pode auxiliar o ser humano a encontrar compreensão que transcende o existir racional e lógico e temporal que o cérebro esquerdo determina. O como a compreensão do todo e a experiência da diluição e retorno ao indizível pode tranquilizar e pacificar as inquietações e dúvidas, tornando-nos mais serenos, quem sabe tolerantes, resilientes. De forma bem distinta, ela experienciou em suas palavras o nirvana, o êxtase, a iluminação, o samadhi, que corresponde à meta da busca espiritual entre budistas. Experiência de consciência alterada que muitas vezes, inadvertidamente de forma inconsequente, os jovens tentam encontrar pelas drogas. Todas essas manifestações são facetas positivas ou negativas de Netuno e do signo de Peixes. E segundo os taoístas, para que o todo se organize e se manifeste dentro e fora de nós, há necessariamente que haver um equilíbrio entre esses opostos complementares. A ideia de que nada será sempre igual, que tudo se movimenta e se transmuta em seu oposto. Essa polaridade não lembra também um pouco os conceitos de ânimos e ânima desenvolvidos por Jung na psicologia analítica? Ou quem sabe os átomos compostos por elétrons e prótons, que têm cargas opostas? Entre o céu e a terra está o homem, segundo a medicina chinesa. Entre a matéria e a energia, ambas se interconectam e dão expressão à vida. E é por isso que precisamos coordenar e harmonizar os opostos, energeticamente nos meridianos, nas mentes, nas emoções, nas relações sociais. Um cuidado integral precisa abraçar o ser em sua totalidade, para que o novo homem possa encontrar soluções sábias em situações críticas, sem perder a sensibilidade e a capacidade da tomada de decisão. Somos todos sensíveis, espirituais, holísticos, e precisamos privilegiar na educação de nossas crianças atividades que possam auxiliá-los a serem mais criativos, a experimentar o novo, a encontrar elos e similaridades entre partes diferentes, a pensar de forma divergente sem julgamentos. Quem sabe consigamos respeitar os diferentes e a pluralidade da manifestação nos homens. Certamente o hemisfério direito está mais preparado para responder a esses desafios e é preciso proporcionar às crianças informação, o contato com música, com artes. Os instrumentos musicais são sempre tocados com as duas mãos e desse modo podemos desenvolver também os dois hemisférios ao mesmo tempo. Observe aqui no cantinho à sua direita um desenho esquemático de um rosto. Geralmente é assim que o cérebro diretivo desenha. E este outro desenho, que é muito mais fluido e orgânico. O cérebro direito é um cérebro desenhista. Experimente. Essa é uma forma de acordar a sua sensibilidade, a capacidade de criação, de sentir emoções, sensações, que nem sempre se exprimem por palavras. E talvez você consiga reduzir o tagarelar incessante do hemisfério esquerdo com suas dúvidas, planos, pensamentos, exigências, julgamentos e obrigações do dia a dia. Para conseguir equilibrar, precisamos dar voz a estes dois cérebros, trazendo nosso ser emocional, sensível e espiritual na mesma proporção que utilizamos a racionalidade, o pensamento temporal e objetivo. Então medite mais, ore mais, contemple o entorno e perceba como ele conversa e dialoga com o seu interior. Procure silenciar o seu cérebro dominante para poder descansar e depois volte à carga. Vá em frente, porque sempre atrás vem gente. O futuro é nosso para que a gente possa criar coisas novas, mas certamente utilize os dois cérebros.